Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Just in Time. Dessa vez a gente está com o Elcio aqui da Unidas. Esse é um projeto muito importante para nós, em que a gente espera alcançar você que nos assiste, trazendo as melhores práticas das empresas, de boas empresas. E aí o episódio de hoje é sobre transformação digital e gente. Mais do que isso, o SESC Senat tem um monte de produtos para vocês, empresários, para vocês, CEOs, executivos das empresas de transporte. Esse é mais um deles. Se você tiver interesse em saber dos mais diversos projetos que a gente tem aqui, mande um e-mail para relacionamento@sescsenat.org.br. Bem, Elcio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente já se conhecia, obrigada por ter vindo a Brasília participar desse episódio com a gente. A gente comentava aqui um pouquinho antes, né, antes da gente começar a gravação, que esse projeto nasceu do interesse em divulgar as boas práticas de boas empresas. A gente defende que um setor forte ele é feito por empresas fortes e que a gente pode ser aqui, enquanto SESC Senat, um canal de multiplicação de boas práticas. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Um orgulho estar aqui participando dessa estreia dessa sala, né, um novo canal e que certamente vai fazer muita diferença para nós, né, do segmento, em especial locação. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. E aí eu vou ler aqui. A Unidas Locações e Serviços S.A. é uma das principais e mais tradicionais empresas de mobilidade do Brasil. Ao longo de sua trajetória, consolidou grandes players do setor e se tornou uma plataforma completa em soluções de gestão de frotas para o modal rodoviário. Hoje, atende desde grandes corporações de logística e agronegócio, no segmento B2B, até o consumidor final, com aluguel de curto prazo e carros por assinatura. A empresa tem como foco a eficiência operacional e está na vanguarda da transformação digital. Investe fortemente em inteligência artificial e telemetria para melhorar a performance e ampliar o ciclo de vida de seus veículos. E aí um ponto muito importante que a gente comentava é que a gente achava que Unidas, né, há um desconhecimento, eu vou abrir antes da primeira pergunta, para você depois explicar um pouquinho, que não é só, né, aluguel de carros a curto prazo. O sucesso não reside apenas na gestão de ativos, mas na capacidade de liderar a mudança e desenvolver as pessoas por trás da tecnologia, temas cruciais que abordaremos hoje. Então, Elcio, novamente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, fugindo do roteiro de perguntas que a gente tem, o que a Unidas faz hoje em geral, sabe? Porque a gente acha que é o balcão, que é o aluguel para curto prazo. Muito bacana, é muito oportuna, aliás, essa pergunta, porque a gente é muito conhecido por locação de curto prazo, e a Unidas é muito mais do que isso. Hoje nós temos toda a terceirização de frota de leves, de pesados, com contratos, né, de 5 a 10 anos com vários clientes, principalmente no agro, onde eu loco caminhões e inclusive com mão de obra. Então hoje do nosso quadro de 5.000 funcionários, 1.500 são motoristas, em torno de 1.200 a 1.500 são motoristas, dirigindo nossos ativos dentro do ambiente do cliente. Então, como eu falei, é muito mais do que só locação de leves. A gente tem locação de pesados e locação com manutenção e com a mão de obra propriamente dita dos motoristas, né? E temos uma outra área importante também, que é a venda dos seminovos, né? Então, hoje, o nosso negócio é comprar bem o veículo, independente se é leves ou pesados, locar bem durante o período de contrato e depois fazer uma venda no final, né? E essa venda de seminovos também é um outro negócio bastante importante para nós. Estamos atuando no Brasil todo, né? Estamos presentes em todas as capitais e a gente faz muitos contratos sob medida, né? Então, determinada empresa quer alocar frota com a gente consegue fazer a compra conforme a requisição dele e deixar à disposição nas cidades aonde ele precisar, onde ele tiver demanda. Então, hoje a gente atua nacionalmente. Isso é um comodismo para a empresa, né? Porque a gente... hoje, quando a gente conversa com as empresas de transporte de cargas, especialmente, há uma ausência tremenda de mão de obra qualificada, motorista especialmente. Quando você oferta o seu ativo
Já com o profissional, você resolve 80% do problema dele nesse quesito, né? E aí, como é que você lida com essa escassez de talentos qualificados, com a ausência de mão de obra? Porque quando era balcão, talvez seja mais simples, porque a formação é mais curta, né? É menor, eu diria. Hoje a gente tem feito muito trabalho de formação, né? É o que eu sempre brinco, né? Aquele motorista de sucesso que tem condições, ele paga a universidade para os seus filhos para não serem motoristas. Então, essa é uma conta que não fecha, né? Ou seja, o número de motoristas ele tem reduzido e a demanda tem crescido. Então, não tem outra forma que não investir na formação, né? Na formação dos motoristas, formação de mecânicos. Eu tenho feito bastante trabalho de formação de mecânicos. E para o empresário é uma facilidade, ele tem que se preocupar com o core dele. Deixa que a parte de formar motoristas, treinar esses motoristas todos, deixa com a gente acaba fazendo, e por isso que eu falei, hoje 30% do headcount que nós temos na nossa empresa são formados por motoristas, mecânicos e borracheiros, que é outro que também a gente tem uma necessidade grande para atender as demandas dos nossos clientes. E aí, falando agora do SESC Senat, a gente, por muito tempo, as locadoras representaram significativamente o volume da nossa arrecadação. E mesmo assim, a gente ainda se via num dilema de como atender vocês melhores, né? Assim, como é que a gente pode atender cada vez melhor o setor que é muito importante para nós? E aí, a gente viu essa necessidade de treinar os motoristas para que vocês consigam, né, ofertar esse serviço, especialmente para o agronegócio, já que não é o negócio deles, né? O negócio deles é produzir, perfeitamente, colher e comercializar, enfim. E aí a gente começou com algumas parcerias. A Unidas é uma grande parceira nossa em projetos como Mais Motoristas, escolas de motoristas, motorista Série A. E aí a gente, quando a gente olha para o setor de vocês, a gente também vê uma necessidade muito grande de conscientizar o próprio usuário, né? Porque 30% é motorista, mas os demais não, atua na venda, né, do serviço, mas a utilização fica por um terceiro. Como é que vocês fazem isso? Também não está no roteiro, Elcio, mas isso é uma curiosidade de muita gente. Como é que você educa o seu cliente, sabe? Eu acho que a gente tem uma proximidade muito grande com o cliente, né? Quando ele nos contrata, ele não está empurrando um problema para a gente resolver, e sim ele está querendo uma solução, e a gente acaba desenvolvendo essa parceria junto com eles. Então, mesmo na formação, na estratégia para a gente desenvolver ações para atender as necessidades deles, o nosso cliente está junto conosco. Mas o caminho é formação, é treinar, é desenvolver. Mas não só isso. Depois que eu trouxe ele para a empresa, treinei e desenvolvi, eu tenho que retê-lo. E a gente tem muitas ações de retenção desses profissionais. E as retenções, eu posso citar algumas ações que a gente tem feito, como, por exemplo, o querer estar listado no ranking do GPTW, né, do Great Place to Work. E quando a gente fala em GPTW, a gente não está falando para ganhar um prêmio, para sair na lista. Não, é muito mais além disso. A gente usa o GPTW como modelo de gestão de pessoas. Porque ali, para você implementar as ações do GPTW, você tem que se preocupar com o colaborador, você tem que treinar a liderança, você tem que se preocupar com o ambiente que ele está inserido. Coisa simples, mas a gente tem que se preocupar. E o fato de estar listado no GPTW é curioso, porque sempre que sai o ranking e que a gente, graças a Deus, estamos todo ano sendo listados, a gente consegue identificar um aumento significativo de pessoas interessadas em trabalhar conosco. Né? Então, essa é uma ação que a gente faz não para ganhar o prêmio, é muito mais do que isso, e sim no sentido de atrair. Mas a partir do momento que eu atrair esse profissional, eu tenho retê-lo. E a retenção, a gente tem investido muito na nossa Universidade Unidas. Nós trocamos a plataforma, colocamos 350 cursos lá. Então, o profissional que está conosco, ele sabe aonde recorrer para poder obter conhecimento. E é nisso que a gente investe. Então, a Universidade Unidas hoje tem uma avaliação muito alta, porque os nossos profissionais sabem aonde encontrar aquele conhecimento que precisa para o dia a dia dele, mas não só isso, para desenvolver ele enquanto cidadão. Então, nós temos muita formação ali dentro disponível para eles, e a minha intenção ainda é ampliar esses 350 cursos. Né? Entendi. E aí, Elcio, eu tenho uma pergunta. A gente, aqui no SESC Senat, a gente acredita também muito no GPTW. A gente faz parte há 3 anos só, então é muito jovem, acho que a gente entrou no 4º ano agora, mas nós conseguimos participar de alguns rankings regionais e realmente são atrativos para a gente que quer trabalhar num bom lugar para se trabalhar.
Mas a gente sabe também que tem ainda muita rotatividade, né? É muito difícil, quando a gente fala de retenção, a gente tem alguns aspectos que dificultam. Primeiro, aqui, falando enquanto gestora da empresa, a questão dos jovens, né? Que o jovem quer sempre... Não tem aquele perfil de vínculos longos. Depois, a questão da aposentadoria. Quando a gente fala também do nosso setor de transporte, a gente tem uma idade média de 55 anos. Então, são pessoas que também já estão... Muitos não, mas aqueles que querem mudar, querem descansar. Quando você olha para a retenção, você está querendo manter esse funcionário, esse bom funcionário na empresa, investe na universidade corporativa. Mas aí como que você faz para essa transferência de conhecimento quando não tem jeito e a pessoa tem que sair, seja porque ela quer, seja porque esse jovem também quer outros desafios, porque parece que a juventude é movida por emoção, né? Estabilidade não é imediatista. Estabilidade não é uma palavra que faz parte do vocabulário. Então, como é que você lida? Como é que a Unidas lida com isso quando tem essa transferência? Como é que faz essa transferência de conhecimento? Sim. Como que tem uma continuidade do negócio, sabe? Sim. Na verdade, hoje, dentro da Unidas, nós temos todas as gerações trabalhando juntos e em harmonia, né? E é papel de recursos humanos fazer esse acompanhamento de todos os públicos, né? Uhum. Então, a gente incentiva muito fórum, a gente incentiva muito trabalho em equipe, a gente tem muito squads, né? Que a gente trabalha com pessoas de várias gerações juntas ali, e tem dado resultado, mas sem dúvida, né? Você vê um profissional mais sênior, ele procura mais por uma estabilidade, né, no seu dia a dia. O jovem ele já é mais imediatista, então para o jovem eu tenho que muitas vezes não colocar ele em projetos de longo prazo, e muitas vezes fatiar esse projeto em projetos de 3 meses, 4 meses, que é a velocidade dele, que assim, satisfaz a expectativa dele. Então, eu tenho uma mescla das gerações trabalhando junto e funcionando muito bem. Claro que para isso tem que ter uma liderança preparada. Então, eu não posso só jogar essas pessoas ali se não tiver um líder preparado a lidar também com as gerações. Então, a gente tem um programa de liderança muito forte, e que investe muito na formação desse executivo, desse líder, para poder lidar também com essas gerações. Senão, não daria resultado. Hoje, graças a Deus, a gente está com um turnover sob controle, né? Um turnover... Eu gosto muito de medir o turnover a pedido. Eu também gosto. Aquele turnover, porque a empresa decidiu sair de uma região, enfim, não é ele mascara um pouco o teu índice, né? Uhum. Agora, o a pedido é sinal de que a pessoa, por algum motivo, resolveu sair. Quer seja por uma proposta melhor no mercado, quer seja porque está descontente com a empresa ou com a liderança. Aliás, 80% das saídas decorre da pessoa não se adaptar ao líder e nem à empresa. Então, esse é mais um motivo para eu tentar cada vez mais investir nesse líder, porque uma das ações para reduzir o turnover é tendo um bom líder, um líder inspirador. Então, a gente atua muito forte em liderança ali. Antes de falar de liderança, eu queria deixar uma dica aí que você comentou, sabe? Que me chama a atenção aqui no SESI Senat e em algumas empresas que eu também tenho visto. Quando a gente fala de juventude, o pessoal, e é uma boa dica para os empresários, para os RHs que nos assistem, é de definição dos projetos em sprints, né? Que foi isso que vocês conversou aí agora, foi isso que você disse. Que a gente tem um desafio muito grande, por conta do imediatismo dessa juventude, de não ver um projeto, né? De não ver aquilo que você está fazendo em ações práticas. Então, eu acho que essa é uma boa dica, de que você deixa, de que é preciso a liderança saber separar como designar líderes de projetos e execuções de projetos diante do perfil de quem vai recebê-lo, né? Sim. E aí, você comentou de liderança. Eu tenho uma dúvida super importante, assim, que o pessoal já tinha comentado sobre isso, e é uma dúvida de muita gente que passa por reestruturações, aquisições. Tem muitas empresas de transporte, né, que se fundiram, muitas empresas que passaram, inclusive de gerações até. Quando muda de geração, se não tem um processo muito bem mapeado, é como se fosse uma empresa administrada por uma nova gestão. Como é que vocês fazem para esse líder que você falou, que é uma peça importante lá para a Unidas, para que ele continue mantendo foco nos valores de vocês, nos princípios de inovação, de foco no cliente? Como é que ele consegue
não se abalar com esse tanto de mudança, sabe? Como é que vocês trabalham isso? Nós passamos por uma fusão há 3 anos atrás, exatamente 3 anos, onde era uma empresa, a Ouro Verde, uma empresa com 50 anos de história, terceirização de frota, e a gente recebeu a Unidas, uma empresa de rent-a-car, né, locação de curto prazo. Então, eu tive vários tipos de líderes diferentes que do dia para a noite estavam juntos, né? Então, a gente teve que trabalhar muito forte em informação, o tempo todo em explicar para ele todo o processo, né? Não deixar que eles imaginassem que pudesse acontecer. Antes disso, eu já ia... Transparência, né? Transparência com ele. Fizemos muito fóruns, fizemos encontros, fizemos reuniões virtuais, presenciais, para colocar todo mundo no mesmo barco, né? Nós tivemos alguns cuidados que quando se junta 2 empresas, sempre tem o risco de uma prevalecer a outra. E aí eu teria um problema para administrar, né? E isso aconteceu, essa fusão aconteceu, eu lembro, na véspera da eleição presidencial, onde tinha o nós contra eles, né? E naquele momento eu lembro que eu coloquei e falei assim, a gente não pode criar um momento de nós contra eles. Pegar as 2 empresas e eu ter atrito entre elas. Então, a gente tomou algumas decisões que foram muito, muito corretas, né? Primeiro foi adotar o nome Unidas já no primeiro dia. Por que Unidas? Porque é o nome mais forte, é um nome conhecido nacionalmente, e nós tínhamos naquela ocasião sido considerada a 32ª marca mais valiosa do país. Então, naturalmente foi o nome escolhido e foi uma decisão acertada. Outra decisão acertada foi não querer ter uma única sede. Porque se você indica uma sede, dá a sensação que você está preferindo aquele em relação ao outro. E poderia vir, novamente, a preocupação de nós contra eles. Não podia existir isso. Então, nós não temos uma sede. Nós temos 3 escritórios centrais. E a gente chama assim, nós temos escritório em São Paulo, escritório em BH e escritório em Curitiba. E todo mundo se adaptou bem a esse modelo. Sabem que não tem sede, mas tem 3 escritórios centrais, cada um com a sua característica e cada um atuando muito fortemente naquela atividade que lhe é correlata, né? Então, foram alguns cuidados que a gente teve que tomar e aí, naturalmente, com os nossos líderes envolvidos na decisão, né? Então, quando a gente decidiu adotar o nome Unidas já no primeiro dia, todos os líderes participaram e entenderam as razões. Então, muita transparência, muita informação e, com isso, dá uma garantia de que essa mesma informação seria replicada para todos os 5.000 colaboradores. Então, de novo, né, foi uma decisão acertada, mas que deu certo porque os líderes estavam envolvidos e com informação atualizada. E desde antes da fusão, transformação digital já era um ponto relevante na atuação da Unidas ou da Ouro Verde? Ou você acha que depois da fusão isso tomou uma outra dimensão? Não, ele tomou uma outra dimensão, com toda certeza. Até porque a Ouro Verde, também quando foi comprada pelo nosso fundo, o nosso acionista maior, que é a Brookfield, é um fundo canadense, a Ouro Verde, em 2019, foi adquirida e a gente já viu a necessidade de fazer uma transformação digital para a Ouro Verde. Entendi. Aí quando veio a fusão com a Unidas e a gente identificou que os sistemas antigos da Unidas também precisavam ser atualizados, surgiu o Íris. Então, a ideia do Íris foi para a gente juntar as 2 empresas e fazer a transformação digital que a empresa precisaria para aquele momento, para levar ela para prosperar para o futuro. E foi, sem dúvida, um projeto com uma duração de 2 anos, ele encerra na metade do ano que vem. Trocamos tudo, né? Todos os sistemas foram ou atualizados, como foi o caso do SAP, ou trocados, né? Por exemplo, no RH eu troquei sistema de avaliação de desempenho, sistema de folha de pagamento, portal do colaborador, o sistema da Universidade Unidas. Nós fizemos uma transformação digital enorme na empresa, mas sem deixar o dia a dia de lado. Ou seja, eu tenho o meu cliente, eu continuo prestando serviço com qualidade, eu tenho o meu cliente interno, que são os colaboradores. A gente não poderia deixar eles sem o sistema, a informação, a necessidade sendo atendida, mas eu tinha que, em paralelo, fazer toda a transformação digital. E como eu falei, o projeto Íris é um projeto de muito sucesso. Eu brinco que é um projeto para ganhar prêmio, né, virar case, porque realmente ele vem fazendo a transformação de uma forma transparente, sem gerar nenhum impacto para o cliente interno ou para o cliente externo.
A gente está conseguindo fazer essa transformação de uma forma muito competente. E, O aliás, que é eu sempre tenho... desafio, né? Assim, É um conseguir desafio enorme. trocar o enorme. pneu com o carro andando, né? Exatamente, exatamente. E é isso que foi feito. E foi bacana porque assim, você começa a ver que, apesar de toda essa transformação, a gente ganhou o prêmio Consumidor Moderno, onde o próprio consumidor vota. Então, para ele, consumidor, foi transparente, ele não percebeu qualquer alteração de sistemas, ou seja, ganhamos esse prêmio. Continuamos ganhando o prêmio de GPTW, né, da mesma forma. Então, a gente tem conseguido andar em paralelo a transformação digital da companhia com os sistemas que hoje continuam atuando, né, cada vez menos, mas a gente conseguiu dar conta e foi um projeto que não é só de TI, não é só de RH, o RH entrou muito forte, porque envolve até mudança de cultura nisso. É isso que eu ia né? comentar. Mas todas as áreas estiveram muito engajadas e a gente vai encerrar o projeto Íris agora, metade do próximo ano, com a sensação de dever cumprido.